Muito boa noite a todos, Leonardo Ferreira aqui mais uma vez com vocês neste canal, trazendo aí mais notícias do Brasil e do mundo, né, referente aí aos últimos acontecimentos, né, com uma análise bíblica também acerca de todos os eventos, né, que estão acontecendo aí ao redor do planeta Terra, né. Hoje, 28 de novembro de 2022, né, Brasil ganhou aí da Suíça por 1-0, né, o pessoal está muito feliz, tal, comemorando, né, uns muito ainda apreensivo com todas as questões políticas que está acontecendo aí no Brasil, né? Não consegue nem se distrair um pouco com a Copa do Mundo, né? Tem as suas razões, né? Venhamos e convenhamos. E o que eu traria aqui hoje para vocês, pessoal, trata aí, né, de alguns eventos que vem acontecendo, né? E nós vamos fazer uma análise à luz da palavra de Deus, né? E primeira notícia aqui no canal aqui do Gazeta do Povo, né? Clube dos Ricos vê freada no PIB e recomenda reformas para o Brasil investir mais, né? Outras notícias aí, né? Acerca do mercado financeiro, né? Que eleva estimativa de inflação pela quinta vez consecutiva, né? Jornalista da BBC é preso durante protesto contra lockdown na China, né? E na China também aí muitas manifestações, né? Os juristas blindam decisões de ministros em anteprojeto que revisa a lei do impeachment. Presidente da Copel detalha a venda da estatal e sua transformação em corporação. PT deve oficializar apoio à reeleição de Lira na Câmara nesta terça-feira. Então, pessoal, são muitas notícias, né? São muitas notícias aí acerca do Brasil, né? A gente vê que o Brasil vive um momento de grande tensão e grande divisão nacional também, né? Por conta das eleições, uns acreditam que houve aí a manipulação, outros não, né? Está havendo muitas ameaças aí por parte dos vermelhos, né? Se ocorrer aí essa intervenção aí, né? Por parte dos militares. E o que a gente percebe é que o Brasil entra num clima de tensão tão profunda que a gente pode prever aí uma grande guerra civil, né? Aqui no Brasil, uma separação, muitos até já estão cogitando aí a separação de certos estados do restante do Brasil, por exemplo, São Paulo do restante do Brasil, Porto Alegre do restante do Brasil, enfim, tudo isso está elevando os ânimos das pessoas, né? As pessoas não estão sabendo lidar com essa vitória do 9, né? Então, isso pode gerar aí aquecimento para certos movimentos, né, no Brasil, por exemplo, o separatismo. Né? Muitos dizem aí que São Paulo ele tem o potencial para ser um país, né? E PIB, inclusive, é maior do que de muitos países, então São Paulo não precisa do restante do Brasil para a sua subsistência, né? E isso pode trazer realmente muitos conflitos internos para dentro do Brasil, né? Então, você imagina se São Paulo se separa do restante do Brasil, né? Como a gente pode imaginar uma guerra de secessão como foi em 1932, né? Muitos não sabem, mas São Paulo tem um PIB maior do que muitos países, como por exemplo Argentina, Bélgica, entre outros países aí, né? E então São Paulo seria assim uma nação muito próspera, né? São Paulo aí em 2021 teve um PIB 5 vezes maior do que todo o Brasil. Então você imagina o que isso gera na mente dos paulistanos, né? E paulistanos, vamos dizer assim, né? Paulistas são todos aqueles aí que moram aqui em São Paulo, né? Não importa se ele veio da Bahia, se ele veio de Porto Alegre, se ele veio de Minas Gerais, se ele trabalha, se ele mora no Brasil, ele é considerado aí um paulista, né? Uma pessoa pertencente ao estado de São Paulo, né? Então você imagina todos esses milhões de paulistanos aí lutando para separar São Paulo do restante do Brasil, né? O que isso não acarretaria, né? Aí você imagina todo o Sul participando junto desse conflito, para essa divisão, São Paulo, Brasil, entre outros, né? Porque o povo já não aguenta mais tanta roubalheira, tanta coisa aí desagradável, né? No Brasil como um todo. Então as pessoas esperam aí uma solução, né? E essa solução ela pode vir de diversas formas, né? Desde uma intervenção militar aí, né? No
no Brasil, uma separação de alguns estados do restante do Brasil, né, de Brasília, de fato, vamos falar assim, né, que é o que mais se ouve conversar aí hoje em dia. Né, você vai em alguns lugares, você conversa com as pessoas, o pessoal já está falando assim, São Paulo tem que separar logo do Brasil, São Paulo tem que sair fora de Brasília, São Paulo é capaz de carregar o Brasil nas costas, a gente não precisa do restante do Brasil, etc. Então a gente percebe que os ânimos realmente estão aí à flor da pele, né? Mas por questão política e econômica, entendeu? Isso não tem nada a ver com povos, né? Isso não tem nada a ver aí por culpa desse ou daquele, né? Mas sim pela política como um todo, é o que a gente percebe. E outras coisas, né? Outras coisas aí que a gente está percebendo também, a questão aí das guerras, né? Ao redor do mundo, isso vai afetar o Brasil como um todo também, tá? Para 2023 a gente pode esperar aí grandes conflitos ao redor do mundo que afetará o Brasil não só economicamente, mas também socialmente, né? Porque se você afeta a economia, você afeta a sociedade como um todo, isso pode acalorar ainda mais os ânimos, que já não estão aí lá aquelas coisas, né? A gente pode esperar aí também grandes tensões dentro do Brasil, né? Mas isso tudo tem a ver aí com as Sagradas Escrituras, pessoal. Isso tem a ver com a chegada do Anticristo. Isso tem a ver também com sinais do fim dos tempos. Bom, nós vamos analisar isso agora, né? Bom, se a gente pensar que os primeiros sinais para o fim dos tempos são relacionados aí à natureza, com os terremotos, vulcões, problemas climáticos, né, alterações climáticas, que mais que a gente pode colocar aqui? As pestes, né, as pragas, enfim. Isso tudo a gente já está vendo de uma maneira aí muito mais contínua, né? Muito mais acentuada, como a gente pode dizer, né? A gente pode colocar aí de uma forma muito mais acentuada, né? Todos esses eventos climáticos, isso é uma realidade. Se você vê hoje o clima, ele já não é mais o mesmo de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Isso não tem a ver com o aquecimento de G, né? Isso tem a ver realmente com a mudança dos polos magnéticos, tem a ver aí com as alterações as quais está prevista, né, por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Muitos podem falar que é o HAARP, que é isso, que é aquilo, mas vamos colocar aí que isso tudo faz parte de um conjunto de fatores. Né? Você pode colocar o HAARP, sim, isso de fato ele existe, tá? Mas você também tem aí as alterações climáticas, que é pertencente aí às questões proféticas mesmo. Né? Aqueles que servem ao maligno, eles têm um anseio de conquistar a terra, né? Então eles vão limpar a terra aí, né? Como está lá nas pedras guias da Geórgia, tá, gente? Manter a população abaixo de tantos milhões de habitantes, 500 milhões de habitantes, em completa harmonia com a natureza, né? Não sejam cânceres na terra, mas dê espaço para a natureza, como estava lá nas pedras guias da Geórgia, né? Para isso eles precisam eliminar uma parcela significativa da população. Eles vão conseguir? Eu não acredito. Eu não acredito porque isso não é bíblico. Não está na Bíblia que boa parte da população seria exterminada por um grupo, entendeu? Isso não existe, tá? Eles podem inventar mil e uma situações, podem inventar pragas, podem inventar guerras, podem criar isso, criar aquilo, criar todo um caos, né? Para se estabelecer a ordem através daquilo que eles acreditam, que isso não vai acontecer porque isso não é bíblico. Mas as ações deles podem gerar danos significativos na população. Isso daí não tenha dúvida, então estejais vigilante, né? Outras coisas, né? Ouvireis de guerras e rumores de guerras, né? A gente teve aí a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi um conflito aí extremamente sangrento, tá? Que levou o mundo inteiro aí a esse conflito, né? Inclusive o Brasil, tá? E muitos pensaram que ali seria o fim. Mas por que ali não poderia ser o fim, né? Por que ali não poderia ser o arrebatamento? Porque não havia, a figueira não havia florescido. E que é a figueira? A figueira é Israel. Mas, depois da Segunda G, o que houve aí, pessoal? Em 1948, o surgimento de Israel, certo? Então esse também aí é um grande sinal, né? Aí
você tem que, Israel já completou uma geração e tal, né? E o Senhor fala que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E de fato, se você analisar à luz da palavra de Deus, você vai ver que tudo de fato aconteceu, né? Então tudo é bíblico. Tudo é bíblico. Então a gente não tem que temer. A gente tem que confiar na palavra de Deus. Nós temos que confiar inteiramente na palavra de Deus e saber que tudo está nos controles do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? O Senhor Jesus Cristo é Deus, Deus é conosco, ok? Nós somos filhos de Deus por adoção por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, vamos lá, né? Eu separei aqui alguns sinais sobre o fim e eu quero trazer um ponto especial aí acerca da Copa do Mundo, né? Será que o anticristo ele estará no último jogo da Copa? Será que ele estará presente no último jogo da Copa do Mundo? Não como anticristo, é claro, mas ele estará ali presente, né? Ou pode ser que ele realmente esteja como o anticristo mesmo, né? A gente não sabe, mas para isso o arrebatamento tem que acontecer. Então será que o arrebatamento pode acontecer antes do fim da Copa do Mundo? Vamos analisar algumas coisas aqui, né? O primeiro sinal, como eu coloquei para vocês, ele diz assim, né? Tereis terremotos, fomes, pestes e guerras, tal, né? A gente tem aqui na palavra de Deus que trata disso, nós temos Mateus 24, 6, 8, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então a gente sabe que já teve muitas guerras, né? Muitas guerras mesmo. As piores aí que a gente teve até hoje, a gente pode colocar as duas, a Primeira Grande Guerra Mundial, né? A Segunda Grande Guerra Mundial, ok? E o segundo sinal do retorno de Jesus Cristo, né? O surgimento de anomalias celestes, né? Apocalipse 6,12 diz: E vi quando abriu o sexto selo, e houve grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Também tem Joel 2, 30, 31. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Deus, de Jesus Cristo, né? Terceiro sinal também, né? A igreja esfriou, né? As igrejas estão desoladas e o amor dos crentes esfriou. Aí está aqui Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que a gente vê, pessoal, o que a gente vê aí, né, muitas pessoas procurando a prosperidade a todo custo, né, a teologia da prosperidade, isso tudo não agrada a Deus, né? Quando que na Bíblia também está escrito assim, né, não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça o ladrão não rouba, né, a traça não rói, o ladrão não rouba. Então, ou seja, muitas pessoas estão preocupados, muito firmados na terra, né, muito amante deste mundo, mais amante dos prazeres da vida do que de Deus. E isso realmente gera aí um esfriamento, né? Eu quero estar do lado de Deus, quero estar do lado de Jesus Cristo, esse é o melhor caminho, sem sombra de dúvidas que de fato é, mas como que a gente está neste caminho, né? Aí tem, ainda mais tem as seitas, né? Ah, se você não for dessa igreja, você não vai para o céu. Se você não pertencer a esse grupo, você não vai para o céu. Esse é o grupo perfeito, esse é o grupo não sei o quê. A igreja, olha, minha igreja é maravilhosa, é um templo suntuoso, olha a sua é uma portinha, né? Então, assim, tem toda essa divisão dentro do próprio cristianismo, ou seja, isso é falta de amor. Sendo que nós temos que estar firmados no amor de Jesus Cristo. O que é o amor de Jesus Cristo, né? Amarás uns aos outros, né? Como a si próprio, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, assim, a irmandade cristã ela está muito dividida, né? Então você tem a igreja aí de Laodiceia e a igreja de Filadélfia, né? Uma igreja vai ficar, a outra vai subir. Então, pessoal, continuando aqui, né? O quarto sinal do retorno do Senhor Jesus Cristo, né? O surgimento de falsos cristos, diz assim, né? Mateus 24, 4, 5 diz: Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. A muitos enganarão. Então, pessoal, de fato, né? Você colocar no YouTube aí quantas pessoas se afirmam, né? Ser Jesus Cristo, né? Uns aí tem até música, tem videoclipe e tal. Não é Jesus Cristo, tá?
Então, a gente tem aí, né, o quinto sinal, como eu já falei lá no início do vídeo, né, que é a restauração de Israel, né? Então, Mateus 24, 32, 33 diz, né, aprendei, pois, da figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folha, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que a volta de Jesus Cristo está próxima, né? Está mesmo às portas. Então, a gente sabe que a restauração do Estado de Israel é a figueira, já completou uma geração. Então, pessoal, o fim está próximo. Tem a parábola do bom samaritano, né? Que o bom samaritano dá 2 dinheiros, né? E diz assim, né, que se passar um pouco mais, que o Senhor bancaria, né? Muitos atribuem essa parábola também ao retorno de Jesus Cristo, né? Quando o Senhor dá 2 dinheiros, né, você tem aí 2 milênios, né, e passa um pouquinho mais de tempo, e aí já se sabe que o fim está próximo, né? O arrebatamento já está muito perto. Então, nós estamos hoje em 2022, ou seja, já passou-se 2000 anos, né? E o Estado de Israel já completou uma geração, então está passando um pouquinho mais de tempo. O Senhor Jesus Cristo está conosco, certo? Ele está cuidando de nós, está cumprindo sua palavra conosco, mas o fim já está verdadeiramente muito próximo, ok? O sexto sinal do retorno do Senhor Jesus, né, a divulgação do Evangelho aos confins da terra. Está registrado em Mateus 24, 14. Este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Em Marcos 16, 15, o Senhor Jesus disse a seus discípulos após a sua ressurreição: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Bom, aí depois disso, né, Jesus ressuscitou e subiu ao céu. O Espírito Santo começou a nos orientar. Veja quantas perseguições a igreja já teve, né? Em todo o mundo. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está em todo o planeta Terra, certo? Ou seja, vencemos Roma, vencemos perseguições, vencemos governos comunistas, ditaduras, e a igreja prosperou, né? Aqueles que amam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo prosperam, ok? Veja, sem exércitos, sem 1001 coisas, né, com pouquíssimo, com escasso dinheiro, e a igreja de fato prosperou de maneira aí admirável, como o Senhor Jesus Cristo nos garantiu. Então, meus irmãos, o que nos resta hoje é o último grande evento, que é o quê? Que é o arrebatamento da igreja. Ficará na terra aqueles que ouviram o Evangelho, mas não colocaram no coração, desdenharam e preferiram os prazeres dessa vida, se apegaram de maneira muito intensa ao mundo e esqueceram de fato de fazer a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, de pregar o Evangelho, de pregar a verdade, de se converter, se arrepender de seus pecados, de perdoar, etc. Tá? Então, o que a gente aguarda é isso. Nós temos este ano aí, né, a Copa do Mundo, que é um evento mundial, certo? Um evento aí realmente que chama a atenção do mundo inteiro, né? É um evento esportivo, então as pessoas aí param suas vidas de fato para assistir, né? Isso, muita gente está dizendo que o anticristo aparecerá no último jogo da Copa, mas será que realmente ele pode aparecer no último jogo da Copa? Bom, pessoal, estamos vendo aí, né, o desenrolar da Copa do Mundo, o mundo inteiro aí em grande tensão, o Brasil em grande tensão. Não tem um país que esteja de fato tranquilo, tá? Que pode falar, estamos em paz, está tranquilo, né? Não há paz e segurança, certo? Então, alguma coisa realmente muito catastrófica pode acontecer até antes desse último jogo. É um curto período de tempo, mas pode acontecer, tá? O arrebatamento pode acontecer? Pode acontecer. Né? Alguns detalhes a gente tem que levar em consideração, né? O que se tem falado aí nesses últimos dias, né? Avistamentos de OVNIs no espaço, né? Os pilotos de avião têm falado que têm visto coisas muito estranhas e tal, e tudo isso já está na mídia, as pessoas já estão acostumadas com essa questão aí alienígena, né? E a gente sabe que tem o Blue Beam, né, que pode vir aí aparecer e trazer sinais no céu espantosos, né? A vida vai continuar, o jogo vai acontecer, entendeu? E de repente o arrebatamento acontece, né? Eles vão falar que
parte da população foi abduzida aí por extraterrestres e que vamos começar um novo tempo, e aí eles clamam por um líder mundial, faz um reset financeiro e tal, tudo isso coloca o mundo inteiro sobre uma smart world, né? Os países aí como smart cities, e a gente pode ver realmente o surgimento do anticristo aí no último jogo da Copa do Mundo, né, aparecendo, acalmando muitos ânimos e tal, e todas essas coisas de fato podem acontecer. Né, e sejamos atentos a tudo isso, vamos ficar de olho aí, né, porque o mundo está numa grande tensão, tá? Peço desculpa mais uma vez aí aos irmãos, tá, por postar vídeo aí poucos vídeos, né, durante a semana, um ou outro, né, até Deus preparar aí todas as condições para eu poder aí trabalhar de maneira melhor aí nos vídeos, né, aprender aí a fazer edições e tal, para trazer conteúdos melhores aí, e outras análises também, certo? Mas vamos indo aí, pessoal, ok? De pouquinho em pouquinho a gente vai prosperando e Deus vai abençoando até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, até o grande dia do arrebatamento. Que a paz de Deus, a comunhão divina do Espírito Santo esteja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus seja sempre louvado. Amém.